Você faz a leitura comigo da Escritura? Olha aí, talvez você já tenha lido. Lê de novo esse texto, versículo 36 a 39. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim. Olhe para mim só um minuto, só um parêntese. Ele chegou perto de onde? Da onde? Nós precisamos chegar perto do altar. Cuidado que você pode estar orando, mas a sua vida está muito longe do altar. Tá bom? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Alguém pode dizer amém? Você pode me ajudar mais uma vez em oração aí, curvando a cabeça. Vamos pedir a Deus que fale conosco. Dê a mão para quem estiver do seu lado. Vamos orar. Levante a voz, comece a orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, isso para nós é tão sério que há um temor no nosso coração. Isso para nós agora é algo tão sério. Alguns estão na sala da casa com a televisão ligada assistindo. Alguns estão no carro ouvindo. Nós estamos aqui e todos nós estamos pedindo algo aqui, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra se revele ao nosso coração, sejamos alcançados aqui essa noite, saiamos daqui dizendo assim: Deus falou comigo hoje, em nome de Jesus, amém. Nesses anos todos que eu estou na igreja, que eu entreguei minha vida a Cristo, e lá se vão 41 anos, graças a Deus, que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu já vivi experiências com Deus incríveis. Quem já teve experiência com Deus? Eu já vivi coisas assim extraordinárias com Deus. E uma coisa que é incrível para mim, uma coisa assim porque a nossa fé, o que nós cremos, e muitos duvidam até, muitos nem levam a sério, muitos pensam que é mais uma religião. A nossa fé é um Deus invisível. Mas quantos sentem a sua presença? É invisível, mas é real. Mas provar isso para os outros é difícil. Então, incrível para mim é quando esse Deus invisível se permite de alguma forma se tornar visível. Então, esse Deus que a gente fala dele, sente ele se permite, e é uma experiência incrível, esse Deus de alguma forma tornar quase que palpável. Algumas pessoas sabem aqui, quem está aqui já comigo já sabe disso, talvez você que chegou agora não sabe isso, mas eu me envolvi num acidente de trânsito, já faz alguns anos, e eu tinha uma caminhonete, e na perícia, na caminhonete,
foi constatado que a pessoa invadiu a rua e bateu do lado, na lateral do meu carro. Então, na perícia foi constatado que eu não atropelei a pessoa. Foi um acidente, mas bateu no lado do carro. Mas, gente, a vida é um negócio, né? Uma promotora pediu minha prisão. Ela queria que eu dormisse 2 anos na cadeia. Imagina, eu fiquei... Isso para mim foi a julgamento. Eu fui condenado. Graças a Deus o advogado conseguiu que eu não fosse preso, mas eu tive que pagar uma multa. Tive que 2 anos me apresentar no fórum. Fiquei proibido de ir na boate. Tinha que sair da igreja e ir para casa. Nunca, gente, essas coisas, tudo bem. Fiquei indo ao fórum, gente. Puxa, imagina como você é tratado, né? Porque parece que você foi condenado, você é um bandido, né? Foi 2 anos. Difícil, não é brincadeira não, foi difícil, né? Eu fui ao sertão. Eu estava no sertão do Piauí. Eu ia pregar no sertão. E uma pessoa que eu nunca vi, um homem, não vou falar o nome para você, porque eu não sei o nome dele, não sei o nome. Eu ia pregar, ele me chamou e perguntou: posso falar com o senhor? Eu falei: pode. E ele então disse assim: o senhor está com algum processo na justiça? Quando ele falou isso, gente, eu já chorei. Porque imagina, eu estou no sertão do Piauí, processo aqui. O cara lá fala isso para mim. Na hora eu entendi o quê? Deus está aqui falando comigo, porque só Deus, não tinha outra pessoa, né? E na hora ele viu que o meu olho já encheu de lágrimas tudo, e eu falei: estou. Ele falou: então, o Senhor manda te dizer para você não se preocupar, que o juiz do seu processo será Ele. Agora você imagina, né? Então, para você é assustador ou não? Para mim é. Você fica na hora assim tomado, porque, gente, eu ficaria que eu não pregaria, eu ficaria contando para você. Quem já teve experiências assim, sabe do que eu estou falando? Levanta a mão bem alto. Você sabe, é isso que aconteceu, isso, porque ninguém sabia, não tinha como. Então Deus está ali, o invisível está se tornando, permitindo se revelar ali de uma forma tão visível, que não tem como. É um homem qualquer falando, é uma pessoa que nunca me viu, talvez nunca mais veja, mas aquele homem estava dizendo para mim: Deus manda te dizer, mesmo que ninguém saiba o que você está passando, que Ele sabe, que Ele vai cuidar, que Ele está com você. Não é assustador? É assustador. Palavra de hoje, quero ministrar, quero trabalhar com vocês, quero estudar isso com vocês. Deus vai responder. Você pode falar para alguém assim: Deus vai responder para você. Fala aí. Bonita essa imagem, né? Bonita essa imagem. Deus vai responder. Baal era o deus do trovão e do raio, dos fenômenos. Então você imagina, cada trovão aí desse, o que eles pensavam? Baal está falando. Mas lá no livro de Jó
diz que é o Senhor que ordena, é o Senhor que sabe o caminho do raio, é o Senhor. Mas para eles, Baal, um fenômeno desse, um raio cruzando o céu, Baal estava se manifestando. A Zera, era mãe de Baal e mãe de mais de 30 deuses. E o profeta chama o povo de Israel, que estava longe de Deus, porque já não ouvia mais a voz de Deus. Tanto que ele ora, ele fala: Senhor, traz teu povo de volta para ti, respondendo hoje. Então o povo estava longe de Deus. Ele chama o povo, os israelitas, venham. E chama também os profetas de Baal e de Azerá, chamam eles. E fala para eles: vamos fazer algo. O Deus que trouxer uma resposta, o Deus que não se vê se tornar hoje aqui de alguma forma visível através da sua resposta, ele será Deus. Pegou 2 touros, deu para os profetas, 850 profetas, deu para eles, e ficou com um, e falou para eles: montem aí, como é que vocês fazem, não sei se é um trabalho que vocês fazem, como é que é aí, que vocês, sacrifício, prepara aí. Eles prepararam, cortaram o touro, prepararam ali, e começaram a gritar, dançar, entrar em transe. E Elias naquele momento até brincava, falando: fala mais alto, porque talvez esteja ocupado, talvez ele foi em algum lugar, mas se você gritar mais alto, talvez ele volte. E aí eles passam a se sacrificar, e eram chicotes, imagina, chicotes que na ponta havia lâminas de ferro, cada chicotada daquela que batia na volta, voltava com um pedaço. Agora multiplica isso por 850 pessoas fazendo, havia sangue no chão, ficou nojento aquilo. E o profeta falou: para, não vai responder. E aí ele preparou, colocou as pedras no lugar, cortou o touro em pedaços, fez uma valeta, colocou água até a água transbordar. E quando ele faz isso, ele fala com Deus, e ele fala: Senhor, para que o teu povo volte a ti, e para que todos saibam que eu sou teu servo, responde. Gente, quando ele fala isso, poucas traduções das nossas Bíblias dizem: caiu fogo do céu. Eu, na minha limitação, criando um imaginário, eu imagino um raio. Eu não sei o que você imagina, eu imagino um raio, porque diz que quando caiu, queimou a pedra, queimou a terra, a água evaporou na valeta. Foi algo assim assustador. E foi tão assustador que se aquele fogo cai um pouquinho mais aqui, ó, para a direita aqui, ó, esse povo aqui tinha ido embora. Se cai um pouquinho só, assim, ó, respinga do lado de cá, essa turma aqui que não gosta do ar condicionado estava frita. Então nesse momento todos se jogaram no chão e começaram a dizer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Gente, sem perceber,
nós vamos ficando longe de Deus, sem perceber. Nós vamos ficando longe. Por quê? Porque não buscamos resposta de Deus para a nossa vida. Eu passei por esse problema. A luta, ela vem, preste atenção, isso é importante. A luta, ela vem e ela tem uma intenção. E a intenção é te afastar de Deus. Difícil uma pessoa que está passando uma luta, um deserto, uma situação de dificuldade, conseguir se achegar mais. Ela quer, ela precisa, mas é difícil. Mas olha, a resposta de Deus para você vai fazer você se achegar mais perto dele. É isso que eu quero pregar para você hoje aqui. Estuda comigo, por favor. Eu preciso falar de coisas que tem que ser conhecimento da igreja. A igreja tem que ter ciência disso. A igreja precisa dominar isso com sabedoria. A igreja precisa, para ter certeza no seu coração, porque fé é certeza, é prova. Para ter certeza no teu coração, Deus vai responder. O Senhor, talvez você esteja falando, pastor, eu orei, pastor, Deus vai responder. Busque essa resposta, creia nessa resposta, acorde pela manhã, já esperando. O salmista diz: clama ao Senhor e espera a sua resposta, porque Deus fala. Então eu queria estudar isso com você. Vamos estudar algo que é importante, você ter certeza. O que você precisa saber? Você precisa saber a onisciência de Deus. O que é onisciência? É isso aí que vocês falaram, só não ouvi. O que é onisciência de Deus? Salmo 139, versículo. Gente, a igreja tem que saber essas coisas. Nós precisamos, irmãos, isso tem que estar na nossa boca. Nós temos que falar dessas coisas. Por favor, diga assim comigo: meu Deus sabe todas as coisas. Sabe, o meu Deus sabe. Olha aqui, olha. Ninguém lá no Piauí sabia, ninguém sabia, mas Deus sabe. Tem coisas da minha vida que você não sabe, mas Deus sabe. E porque eu sei que Ele sabe, eu espero a sua resposta. Pode demorar, mas eu espero. Ele vai responder. Amém? Você crê nisso ou não? Salmo 139, 4-6. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com teu poder, e eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim, demais. Deus sabe todas as coisas. Você pode, eu vou pedir sua ajuda para pregar. Fale assim comigo: Deus sabe. Toda a igreja, Deus sabe. Passado, presente, futuro. Aí alguém pergunta: pastor, mas como que ele sabe futuro? Foi ele que escreveu. Todos os dias da minha vida ele escreveu. É como se eu tivesse escrito um teatro, um filme. E aí você fala: pastor, o senhor sabe como é que vai terminar? Claro que eu sei. Mas como que o senhor sabe? Fui eu que escrevi. Eu escrevi o começo da sua história, e eu escrevi o fim dela. Todos os dias da tua vida estão escritos no Senhor. Você precisa saber isso. Ao olhar para o alto, você tem que saber que Ele sabe. Ele sabe o amanhã da nossa vida. Ele sabe, irmãos, o depois do depois. Como é que vai? A sua pergunta sempre é essa: como vai ser agora? Levanta a cabeça para o Deus onisciente, levanta. E Ele vai dizer: da tua causa cuido eu. E é assustador para nós. Mas aí você tem que ter uma certeza. Que certeza é essa? Ele sabe. Satanás sabe o passado.
não sabe o futuro. Então, se ele falar do passado, ele sabe. Mas se ele falar do futuro, é semente maldita. Repreenda, rejeite, negue e diga: a minha vida está nas mãos de Deus. Se o Senhor falar para mim: Vanderlei, nessa estrada aí tem algo preparado contra a sua vida, eu levanto a minha cabeça e começo a clamar o sangue de Jesus sobre a minha vida, porque Ele já deu ordem para me guardar. E se algo acontecer, Ele é poderoso para me socorrer. E os dias da minha vida estão escritos onde? Nele. Se Satanás lançar uma semente dessa e você não repreender, você está determinando um futuro que não é seu. Rejeite isso. Alguém pode dizer amém? João 1, 48, 49. Igreja, temos que estudar isso, temos que aprender, ter ciência disso. João 1, 48, 49. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Quando você entender que Deus sabe, Deus viu, Deus ouviu, quando você tiver essa certeza, você vai acreditar que Deus vai responder. Vamos lá. Onipresença de Deus. Onipresença quer dizer o quê? Isso aí que vocês falaram. Fala para alguém do lado assim: Deus está com você agora mesmo. Mas agora você vai falar para ela assim: mas está com quem você deixou em casa. Quantos sentem a presença de Deus aqui? Mas Ele está aqui na igreja dos carteiros, e deve estar uma presença forte ali. Que coisa incrível, né? A presença de Deus está na igreja aqui atrás, aqui, da Inove, da Libertação, dos irmãos aqui. A presença de Deus está lá. Alguém um dia tentou explicar isso. Como é que pode? Como é que pode estar lá, estar aqui, estar lá? Ontem, na hora do almoço, eu estava celebrando um casamento. Deus estava lá. 8 horas da noite eu estava na Santa Casa fazendo uma visita. Deus estava lá. Alguém um dia tentou explicar como é que Deus pode estar. E aí uma pessoa falou assim: os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Que coisa incrível. Eu estou no meu carro, na Dutra, no lugar, e aí eu digo: Deus está aqui. Mas como que está? Porque Ele está olhando para mim. Quem já teve aquele quadro de Jesus, aquele quadro que o olho seguia a gente? Gente, eu tinha pavor daquilo. Que medo que dava daquele rosto, gente. Aquilo não é de Deus, não. Você ia andando, o olho ia seguindo você. Eu era criança, eu passava correndo para ver se o olho seguia. Negócio horroroso aquele quadro do Jesus olhando para a gente. Mas os olhos de Deus estão sobre a nossa vida em qualquer lugar. Ele está sentado sobre o globo desta terra. O Senhor está com você. Quando você for embora, Ele vai com você. Você acredita nisso?
Salmo 139, 5, 7 e 8 diz: estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, olhe para mim, os olhos dele estão lá olhando para mim. Tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Imagina você fechar os olhos agora e dizer assim: Deus está comigo, o Senhor está comigo. Provérbios 15, 3 diz: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Não é uma caderneta para anotar pecado, Ele está olhando por você. Ele sabe, Ele olhou, Ele sabe, Ele está com você. A presença de Deus está com você. Você crê nisso? Salmo 23, 4: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. No caminho de Emaús, aqueles homens andavam dizendo: ele morreu. De repente, eles disseram: na nossa tristeza, ele andava conosco, por isso o nosso coração queimava. Deus está com você se você está triste. Deus está com você se você está alegre. Deus está com você se você não está bem. Deus está com você se tudo está bem. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Tu és meu, diz o Senhor. Tu és meu. A onipotência de Deus. Vamos lá, gente. Talvez no curso bíblico aí vai preparar depois para frente um estudo desses atributos aí, desse ensino, detalhar mais para vocês. Onipotência de Deus. Onipotência quer dizer o que, gente? Vamos lá. Pode todas as, tem todo o poder. Os profetas de Baal, eles preparavam o altar, faziam um altar, era bonito, era alto, e dentro ali embaixo do altar havia uma valeta ali, eles enchiam de azeite, colocavam bastante azeite, e colocavam o sacrifício em cima, e aí começava o trabalho, começava ali o momento deles de grito, de choro, transe, entravam ali chicotadas e tal, e se machucavam e se cortavam. Nesse auge, no auge ali, talvez que todos estão dançando e tal, alguém tacava fogo no azeite embaixo, e aí delírio total, né? Delírio total. Imagina, pegou fogo. Mas de onde veio o fogo? Alguém está com fogo embaixo. Quando Elias orou, o fogo veio do céu. Não foi fogo humano, foi o Deus que pode todas as coisas. Deus pode fazer isso. E foi tão incrível que não queimou o sacrifício, queimou a pedra do sacrifício, queimou a terra, evaporou a água, não ficou nada para mostrar. Deus pode todas as coisas. Os anjos perguntaram: por que Sara está rindo? Alguma coisa é impossível para Deus? Diga a ela que daqui a 1 ano ela vai abraçar um filho, porque para Deus nada é impossível. Jeremias 32, versículo 17, 20, 27. Ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força,
fizeste o céu e a terra, nada é impossível para ti. A igreja diga amém. Fizeste milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso agora és conhecido em toda parte. Eu, o Senhor, o Deus de toda a humanidade, nada é impossível para mim, diz o Senhor. Se você acreditar e tiver esse conhecimento, essa faculdade de que Deus pode, e Ele não podia ontem, Ele pode hoje. Talvez alguém diga, Ele só podia ontem. Não é verdade, Ele continua podendo hoje. E digo mais, na fé que tenho, pode mais hoje. Aí você fala, por que você fala isso? Porque tem um povo que crê, e tudo é possível aqui, que crê. Deus pode. Deus pode te surpreender. Deus só está precisando encontrar alguém que está esperando. Deus só está esperando encontrar alguém que diga assim: Senhor, responde para que a minha família volte a acreditar. Responde para que meus filhos voltem para a igreja. Responde para o marido voltar a acreditar no Senhor. Responde, porque eu sou teu servo. E Ele vai falar. Você crê nisso? Vamos terminar aqui, vamos fechar. O que provoca isso? O que provoca essas respostas de Deus dessa maneira, né? Me dá um testemunho aqui. Quem aqui já passou uma noite quase que chorando na presença do Senhor? Chorou, não é pouco não, chorou. Levanta a mão, é uma experiência, né? Quem já passou? Chorou. Ficou sem resposta? Ficou, meu irmão? É impossível. Porque ele está com abatido e contrito de coração. Eu quis falar isso para mostrar que há umas coisas que provocam. Eu insisto, eles nem sabiam disso, nem sabem talvez, que eu provoco meus filhos terem Deus. De alguma forma eu tento provocar. Entrou no carro, eu ponho música. Eles mudam a música, eles não deixam eu ouvir a música que eu quero, mas tudo bem, tá bom. Aí eles põem outra música, mas tá bom, contanto que eles estejam adorando ao Senhor. Eu provoco. Tem coisas, irmãos, que vão provocando. Um joelho no chão provoca algo. Quem acredita nisso? Provoca algo. Eu queria falar sobre coisas que podem provocar uma resposta do céu. Primeira coisa, e eu vou pedir que você anote, que você aprenda isso comigo, estuda isso que é importante. Quem você é. Quem você é. Gente, eu confesso, eu não tenho, eu acredito que, assim, eu não ouço tão bem. Se for, tem gente que ouve muito bem, eu não ouço tão, eu ouço bem, não sou surdo, eu estou ouvindo bem, aleluia. Ninguém diz amém para me ajudar, mas tudo bem. Aleluia, gente, eu continuo ouvindo bem, graças a Deus, não tem problema. Eu posso estar gente falando tal, mas olha aqui, tá todo mundo na igreja, a igreja cheia, tal, todo mundo falando. Se a Larissa falar, eu sei que é ela que está falando. Aí você fala, mas como é que você sabe? É minha filha. É minha filha. Talvez outra pessoa ia falar assim: nossa, tem uma criança aí falando, não sei quem é. Mas a minha filha eu sei. Eu falei dela primeiro, porque se eu falasse do Renan, ela ia reclamar. Mas se o Renan falar, aliás, não precisa falar. Como é que você me chama? Gente, é um negócio incrível. Fez isso, é meu filho.
A Larissa não sabe subir ainda, ela vai fazer. Mas eu sei que é ela, não precisa subir, eu sei que é ela. Não precisa. Aliás, parentes, eu volto à pregação já, eu volto rapidinho. Eu estava em casa, e o meu filho casou e saiu de casa, graças a Deus, né? Tá louco? E saiu de casa, e ele está com a chave de casa. A Heloísa não está aqui, né? Tá. Essas coisas não dá para conversar com a mulher, porque se você falar com a mulher, fala assim: a casa é minha também. Eu sei que é, estou só falando. Eu estava pensando, falei: poxa, por que o Renan tem a chave da minha casa? Eu não tenho a chave da casa dele. Eu pensando comigo, essas coisas não fala com mulher não. Homem, cadê os homens? Fica quieto, faz só com o seu pensamento e morre. Não fala com a mulher não. Você falar, aí por quê? Deixa quieto. Eu falei assim: por que o Renan tem a chave aqui de casa aqui, e eu não tenho a chave da casa dele? Eu pensando. Eu vou responder ao que Deus falou comigo. Você diz um aleluia, aí eu vou falar para você. Deus falou para mim: você também tem a chave da minha casa, mas eu não tenho a sua. Por isso que eu te digo: eis que estou à porta e bato. O filho tem que ter a chave da casa do pai mesmo, está certinho. E entra, filho. A casa é sua. A casa é sua. Quem você é? É incrível você vir num lugar como esse e não saber que você é filho amado. Que você é amado. Que se você falar, Deus vai responder para você. Prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor. Quando ele fala isso, para que todos saibam que eu sou teu servo, desceu fogo do céu. Olhe para mim. João Batista está batizando uma multidão, uma fila, e chega um homem. Isaías fala desse homem dizendo: não tem forma nem formosura, um de quem a gente vira o rosto, desprezado. Esse homem chegou. Quando ele chegou, João aponta e fala: é ele de quem eu falei, e eu não sou digno nem de amarrar ou desamarrar a sandália no pé dele. Só que uma multidão, e aí todo mundo olha, mas não acha ninguém, porque é alguém qualquer, uma aparência qualquer. Estou apontando você, e a pessoa: mas quem? Eu, ninguém, porque é tudo igual. Mas aí diz a Bíblia assim: quando ele foi batizado, quando ele sai das águas, o Espírito de Deus vem sobre ele em forma corpórea, para que todos vejam, é ele. E uma voz no céu diz: esse é meu filho, em quem eu tenho muita alegria. O que vai trazer respostas de Deus sobre a sua vida é você saber quem você é. Eu sou servo dele. Deixa eu falar algo aqui para você. Deus cuida dos seus. Você só tem que ser dele. Você tem que ser dele. Você tem que hoje sair daqui, entrar no seu carro e falar: eu sei que a resposta virá, pois eu sei quem eu sou para ti. Eu sei que o Senhor já ouviu a minha oração.
Amém? Segunda coisa, você tem que saber isso, você precisa saber isso, e inclusive entender e estudar isso. Deus fala. Você pode falar para a pessoa assim: Deus fala. Amós 1:2 diz: Amós disse: do monte Sião em Jerusalém o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Salmo 29, versículo 3, o 5, 7, 9 diz: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores do cedro, quebra até os cedros dos montes dos Líbanos. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Não é Baal que faz isso, é a voz do Senhor, é Deus falando. Enquanto isso, nos seus templos todos gritam: glória a Deus. Essa é a razão principal porque Deus não permite, Deus não aceita que seja feita dele imagem de escultura, porque árvore não fala, gesso não fala, mas ele é espírito e ele fala. Deus tem boca, igreja, e Deus fala. Você tem que entender quem você é e saber que Ele é um Deus que fala. Eu clamo, eu choro, você não imagina quanto eu peço para Deus, para ser boca de Deus, mas Ele pode mandar eu calar minha boca agora e dizer: fica quieto. E se eu fechar a minha boca, Ele continua falando no meio da igreja, e pessoas vão continuar ouvindo a sua voz aqui. E pessoas vão começar a dizer: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus, porque Ele tem boca, e Ele fala. Por último, eu preciso tanto que você entenda isso aqui. Saber quem você é, saber que Deus fala, e clamor. Clamor não é gritar. Clamor não é você falar alto. Eu posso começar a gritar aqui, alguém vai falar assim: com quem que ele está gritando? Eu posso começar aqui, alguém fala: gente, que é isso? Com quem que ele está falando? Olhe para mim, olhe bem para mim. Clamor é fazer isso aqui, ó. Você não vai ter dúvida com quem eu estou falando. Você vai saber que eu estou falando com Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim. Pare de contar para os outros o seu problema. Pare de falar para os poderosos dessa terra o que você está passando. Levante um clamor. Levante a cabeça para que todo mundo olhe e fale: ele está falando com Deus, porque quando a resposta vier, todos vão dizer: Deus respondeu. O que provoca a resposta do Senhor são pessoas que estão olhando para o alto, são pessoas que, em meio a tudo que estão passando, não baixaram a cabeça, continuam olhando para o trono, porque Ele se assenta no alto e sublime trono, e os meus olhos estão nele, e a Ele o meu clamor. Clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Salmo 5, versículo 3. Bem cedinho, aleluia, olha,
bem cedinho, clamo ao Senhor. Bem cedinho eu levanto a minha cabeça, bem cedinho clamo ao Senhor. De manhã faço a minha oração e fico esperando a sua resposta, porque Ele vai falar. Elias passou uma situação tão difícil, gente, tão difícil, porque ele abençoou uma mulher, e essa mulher teve um filho, tudo ok, só que a criança morreu. E aí a mulher mesmo disse: eu não falei para você não me enganar, eu não falei para você não me dar esperanças. Nesse momento diz que Elias clamou ao Senhor. 1 Reis 17:22 diz assim: e o Senhor ouviu o clamor de Elias, o espírito do menino voltou e ele viveu de novo. Gente, o problema nosso está faltando uma coisa, é clamor. E clamor não é grito, gente. Talvez você fale assim: nossa, esse pastor grita. Eu gritei porque eu estou pregando. Mas basta eu levantar minha cabeça para o alto. Talvez não tenha força nem para falar, só chorar. Mas olhar para o alto quer dizer que eu estou clamando para quem pode. O meu Deus não é dessa terra. O meu Deus é dono dessa terra. O meu Deus é alfa e ômega. O meu Deus sustenta todas as coisas. E Ele está acima de todos. Levanta a tua cabeça e levanta um clamor e Ele te responderá. Clama a mim. Clama a mim, diz o Senhor. Fecha os teus olhos. Deus quer responder algo essa noite.